Finja que é minha acompanhante. A voz era um sussurro sedutor, próximo demais, cortando o murmúrio distante das conversas e o tilintar dos cristais que enchiam o ar como sinos de vento caríssimos. Isabela gelou, o corpo inteiro enrijecido em uma estátua de pânico silencioso. Sentada em uma mesa discreta, quase escondida atrás de um arranjo de flores absurdamente extravagante, ela era uma ilha de simplicidade em um oceano de opulência e poder. O salão da mansão colonial do Santa Cruz era um espetáculo de riqueza ostensiva, com candelabros que pareciam constelações roubadas do céu noturno, e convidadas cujos diamantes lançavam faíscas de luz fria a cada movimento calculado. Ela não pertencia àquele lugar, um universo paralelo regido por regras que ela desconhecia. Estava ali para trabalhar, uma sombra anônima a serviço da elite, garantindo que as taças de champanhe estivessem sempre cheias. Aquele sussurro, no entanto, a arrancou de sua invisibilidade protetora, com uma violência súbita. Ela virou a cabeça lentamente, os olhos arregalados encontrando um rosto que parecia esculpido em mármore grego. Era Alejandro Santa Cruz, o herdeiro do império, o homem mais poderoso e temido da cidade. Seu sorriso era magnético, mas seus olhos eram frios, calculistas, observando-a com uma intensidade que a fez sentir-se completamente nua e exposta. O que ele quer comigo? Uma ninguém, pensou, o pânico subindo pela garganta e apertando seu peito com garras de gelo. O mundo dele era feito de acordos milionários e jatinhos particulares. O dela, de contas atrasadas e do cheiro de antisséptico do hospital onde sua mãe passava as tardes em tratamento. Eram universos que jamais deveriam colidir. Por favor, ele insistiu, a voz baixa urgente, mas carregada de uma autoridade inquestionável que não admitia recusa ou hesitação. Preciso de um favor. É apenas por esta noite. Ninguém fará perguntas, ninguém ousará questionar minha escolha. Apenas sorria e fique ao meu lado como se me adoras. Como se eu fosse o centro do seu universo. Isabela olhou ao redor, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, um tambor frenético em meio ao silêncio que se formava ao redor deles, como se uma bolha de tensão os tivesse isolado do resto da festa. Viu os olhares curiosos que já se voltavam para a cena inusitada, e a tia de Alejandro, a temida Sofia, observando-os de longe com uma desconfiança afiada, seus olhos pequenos e penetrantes como os de uma ave de rapina. Ele se inclinou mais, o perfume caro dele a envolvendo, uma fragrância de poder, couro e um perigo sutil. Eu sei quem você é, Isabela Moraes. Sei das suas dificuldades financeiras e da doença da sua mãe. Como ele sabia? O medo se misturou com uma faísca de curiosidade e uma indignação impotente. O desespero por sua mãe, Helena, era uma ferida aberta e dolorida, e Alejandro sabia exatamente onde pressionar para obter o que queria, manipulando sua dor com a precisão de um cirurgião. Pense nisso como um acordo de negócios. Uma performance teatral. E eu pago muito bem, excepcionalmente bem, por atuações convincentes. A palavra pago ecoou em sua mente, um som poderoso que afastou todos os outros pensamentos. Dinheiro. Era a única coisa que poderia salvar a vida de sua mãe, a única coisa que importava naquele momento. Se te gusta este tipo de contenido, não te olvides de suscribir-te a nosso canal. Publicamos videos todos os dias. E dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. É muito simples. Você será minha namorada por algumas horas, explicou Alejandro, endireitando a postura e oferecendo-lhe a mão em um gesto que era ao mesmo tempo um convite e uma ordem disfarçada de cortesia. Meu nome é Alejandro. E o seu, Isabela. Quero que me acompanhe, que ria das minhas piadas sem graça, que olhe para mim como se eu fosse o sol e você girasse em minha órbita. Em troca, a sua preocupação com dinheiro acabará hoje, neste exato instante. A mão dele era firme e fria, um contraste desconcertante com a pele quente e trêmula dela. Ao tocá-la, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um aviso silencioso de que estava entrando em um território perigoso, um labirinto de onde talvez não soubesse sair. Ela se levantou, as pernas bambas, sentindo-se como uma marionete cujos fios estavam agora nas mãos daquele homem implacável e charmoso.
Ele a guiou pelo salão, movendo-a com uma facilidade que a expôs ao centro das atenções, como um troféu recém-conquistado. Os sussurros aumentaram, transformando-se em um zumbido venenoso e constante. Quem era aquela garota simples ao lado do cobiçado herdeiro dos Santa Cruz? Isabela sentia o rosto queimar de vergonha e ansiedade. Não se preocupe com eles, ele disse perto de seu ouvido, a respiração quente em sua pele. Eles só veem o que eu quero que vejam. E esta noite eles verão uma mulher deslumbrante e misteriosa ao meu lado. As palavras soaram como mais uma instrução, mais uma peça do jogo que ele estava controlando com uma maestria assustadora. Eu preciso que você use isto, disse Alejandro, parando em um recanto mais reservado do imenso salão, longe dos olhares curiosos que o seguiam como abutres. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul, tão escura quanto o céu noturno sem estrelas. Ao abri-la, a luz dos candelabros foi capturada por uma joia de beleza estonteante que a fez prender a respiração por um instante. Era um delicado asterisco por colar por proa de prata, com um design antigo e intrincado, e uma pequena esmeralda de um verde profundo e hipnotizante como pingente. A peça era elegante, atemporal, e parecia carregar uma história silenciosa em cada um de seus elos. Pertenceu à minha mãe, ele mentiu com uma naturalidade assustadora, sem sequer piscar, a voz suave e convincente. Quero que o use como um símbolo do nosso relacionamento. A palavra relacionamento soou oca e falsa em meio ao luxo daquele salão, uma piada de mau gosto. Isabela hesitou, sentindo um peso desconfortável no peito. Aquilo parecia íntimo demais. Uma profanação de algo que ela não compreendia. Não posso aceitar isso, ela murmurou, recuando um passo instintivamente. Mas o olhar de Alejandro se endureceu, perdendo qualquer traço de cordialidade. Não foi um pedido. É parte do acordo. Coloque-o. A ordem era clara e final, sem espaço para discussão. Ele mesmo o colocou em seu pescoço, seus dedos frios roçando sua pele e causando um arrepio involuntário. A joia pousou em seu colo, fria e pesada como um grilhão. O que estou fazendo? Pensou ela, sentindo-se uma fraude completa. Agora vamos conhecer minha tia, ele anunciou com um sorriso forçado, guiando-a em direção à mulher que os observava com uma intensidade predatória. A visão de Sofia Santa Cruz se aproximando fez o estômago de Isabela revirar. A mulher era a personificação da arrogância, vestida em um terninho impecável que parecia uma armadura moderna. Seus olhos, da mesma cor fria e calculista dos de Alejandro, percorreram Isabela de cima a baixo em um escrutínio, humilhante que a fez se sentir inadequada e pequena, como um inseto sob uma lente de aumento. O olhar de Sofia se fixou no pingente de esmeralda, e uma expressão indecifrável, quase um espasmo de reconhecimento ou choque, passou por seu rosto por uma fração de segundo antes de ser substituída por uma máscara de polidez glacial. Alejandro, querido, você não vai nos apresentar sua companhia? A voz de Sofia era seda com um fio de aço cortante. Tia Sofia, esta é Isabela. Minha namorada, Alejandro disse, a palavra soando desafiadora, um golpe direto na autoridade da tia. Ele apertou a mão de Isabela, um sinal silencioso para que ela mantivesse a compostura. Isabela forçou um sorriso que sentiu repuxar seus lábios. É um prazer conhecê-la, senhora Santa Cruz. Sofia sorriu de volta, mas o sorriso não alcançou seus olhos. O prazer é todo meu, querida. Qualquer amiga de Alejandro é bem-vinda em nossa casa. A pausa deliberada antes de amiga foi um golpe verbal, uma forma sutil e cruel de diminuí-la na frente de todos. A noite se arrastou em uma tortura de sorrisos falsos e conversas vazias sobre assuntos que Isabela não entendia, como viagens à Europa e leilões de arte. Ela se agarrava ao braço de Alejandro como uma boia salva-vidas em um mar tempestuoso, concordando com tudo que ele dizia, rindo quando ele ria, tentando desesperadamente parecer natural e à vontade. A tensão de manter a farsa era esmagadora, drenando todas as suas energias. Em um momento, enquanto Alejandro estava distraído em uma conversa de negócios com um homem mais velho, um senhor de aparência gentil e cabelos brancos se aproximou dela com um sorriso amigável. Boa noite, minha jovem, sou um velho amigo da família Santa Cruz. Perdoe minha indiscrição, mas nunca vi por aqui.
O pânico voltou a subir por sua garganta, ameaçando sufocá-la. Eu não sou de São Paulo, gaguejou, tentando manter a voz firme e convincente. Nós nos conhecemos recentemente e foi tudo muito rápido. O Home cessou e sorriu, um sorriso genuíno que a desarmou por um instante. Ah, o amor jovem, é sempre assim avassalador. Alejandro é um bom rapaz, embora um pouco intenso. A mãe dele, Lídia, ficaria feliz em vê-lo com alguém de olhos tão gentis. A menção da mãe de Alejandro fez Isabela sentir uma pontada aguda de culpa. Ela estava usando a memória de uma mulher morta como parte de uma mentira sórdida. Ela tocou instintivamente a joia fria em seu pescoço. O que aquela mulher pensaria de tudo aquilo se estivesse ali? Perto do final da festa, quando a maioria dos convidados já havia partido e o salão começava a se esvaziar, Alejandro a levou para a imponente biblioteca da mansão. O cheiro de couro, madeira antiga e papel era reconfortante, um contraste bem-vindo com a atmosfera sufocante e perfumada do salão. Você se saiu bem, ele disse, a voz desprovida de qualquer calor ou aprovação genuína, como um chefe avaliando o desempenho de um funcionário. Ele pegou um envelope grosso e pardo de uma gaveta de mogno e o estendeu para ela com um gesto impessoal. Aqui está, o pagamento pela sua performance. Isabela pegou o envelope, as mãos tremendo levemente. Era pesado, cheio de dinheiro. O suficiente para pagar o tratamento de sua mãe por meses, talvez até um ano inteiro. O suficiente para dar um suspiro de alívio a ela e sua mãe por muito tempo. Obrigada, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Acho que agora eu já posso ir. Mas Alejandro balançou a cabeça, um movimento lento e calculado. Ai, não. A noite foi apenas o primeiro ato, um ensaio geral. Eu tenho uma proposta maior para você, Isabela. Ele se aproximou, o olhar fixo no dela, prendendo-a no lugar com a força de sua presença. Eu preciso que você continue sendo minha namorada. Não por algumas horas, mas por algumas semanas. O suficiente para convencer a todos, especialmente minha tia, de que nosso relacionamento é real e inabalável. A proposta a atingiu como um soco no estômago, deixando-a sem ar. Por que você precisa disso? Por que eu? Isabela perguntou, a confusão e a desconfiança evidentes em sua voz, que saiu mais fraca do que ela gostaria. Alejandro deu de ombros, um gesto casual que contrastava com a seriedade da situação. Minha família tem expectativas. Querem que eu me estabeleça com alguém apropriado, uma herdeira de alguma outra família rica. Mas eu tenho meus próprios planos, e um casamento arranjado não faz parte deles. Você é perfeita porque você não é deste mundo. Você não tem ambições ocultas, não quer o nome da minha família, não se importa com nosso status social. Você só quer o dinheiro. A franqueza dele era brutal, desprovida de qualquer sutileza, e a reduzia a uma necessidade básica e desesperada. Ele a via exatamente como ela era, vulnerável, uma ferramenta conveniente para seus próprios fins. Se eu aceitar, o que acontece depois? Ela quis saber, precisando entender as regras daquele jogo perigoso em que estava prestes a entrar de cabeça. Você desaparece da minha vida, com dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar com contas ou tratamentos médicos. Nós dois esquecemos que tudo isso aconteceu, como se fosse um sonho. A oferta era tentadora, uma saída fácil para uma vida inteira de dificuldades. Mas algo dentro dela gritava que era uma armadilha, um pacto com o diabo que cobraria um preço muito mais alto do que apenas sua dignidade. O que mais ele poderia querer dela? As palavras dele a atingiram em cheio, explorando sua maior fraqueza com uma precisão cirúrgica. A mente de Isabela se tornou um campo de batalha caótico. De um lado, sua intuição, sua moral, o aviso silencioso de que estava se metendo em algo terrivelmente errado, algo que a mudaria para sempre. Do outro, a imagem de Helena, frágil e doente na cama do hospital, e a promessa de um futuro sem sofrimento e preocupações financeiras. Ela se lembrou de uma conversa recente quando encontrou a mãe chorando baixinho por causa de mais uma conta que não podiam pagar, sentindo-se um fardo. Um dia, mãe, eu vou tirar a gente daqui, eu prometo, Isabela dissera, com uma convicção que não sentia no fundo da alma. Aquela promessa ecoava em sua cabeça agora, mais alta que seus medos e sua consciência.
Talvez Alejandro fosse um mal necessário, um veneno que continha a cura para seus problemas mais urgentes. Eu não sou uma boa mentirosa, pensou ela quase em desespero, buscando uma desculpa para fugir daquela proposta insana. Como vou conseguir enganar a todos por semanas? Mas o rosto de Alejandro era impassível. Ele não estava oferecendo uma escolha. Estava apenas formalizando os termos de sua rendição. A biblioteca, antes um refúgio, agora parecia uma jaula dourada. Eu preciso de uma resposta agora, a voz dele era firme, cortando o ar e exigindo uma decisão imediata. Aquele homem não tinha sentimentos, apenas objetivos. E, por alguma razão desconhecida, ela era a ferramenta perfeita para alcançá-los. Ela pensou no bairro da Paz, no seu pequeno apartamento com as paredes descascadas e a umidade manchando o teto. Pensou no cheiro de mofo nos dias de chuva e no barulho constante da rua que invadia suas noites de sono. E pensou em como aquele dinheiro poderia transformar tudo, como poderia dar à sua mãe o conforto e a dignidade que ela tanto merecia. A lembrança das palavras de Helena, meu amor, o amor que sentimos vale mais que qualquer fortuna, parecia um eco distante de um mundo que não existia mais. Naquele momento, a fortuna parecia a única forma de proteger aquele amor da dura realidade da vida. A decisão foi tomada, não com alegria ou esperança, mas com a resignação amarga de quem sente que não tem outra escolha. O que mais ela poderia perder? Sua dignidade já parecia um luxo que não podia pagar. Tudo bem. Eu aceito, disse Isabela, a voz soando surpreendentemente clara e decidida, para seu próprio espanto. Um breve lampejo de triunfo passou pelos olhos de Alejandro antes de ser rapidamente suprimido. Ele estendeu a mão. Ótima escolha, você não vai se arrepender. Mas Isabela já estava se arrependendo profundamente, sentindo um peso esmagador em sua alma. Amanhã, um carro irá buscá-la às 8 em ponto. Você se mudará para uma das minhas propriedades. Precisamos que a farsa seja convincente e impecável, ele instruiu, já assumindo o controle total de sua vida com uma eficiência fria. Você terá roupas novas, joias, tudo o que precisar para desempenhar seu papel. Seu único trabalho é ser a mulher que todos esperam que eu ame. A naturalidade com que ele falava sobre manipular a vida dela era assustadora e desumana. Ao saírem da biblioteca, Sofia estava esperando por eles no corredor, como uma sentinela, o olhar ainda mais penetrante do que antes. Espero que tenham tido uma conversa produtiva, ela disse, a voz cheia de insinuações venenosas. Estávamos apenas nos conhecendo melhor, tia, respondeu Alejandro, com um tom falsamente casual. Isabela passará uma temporada conosco, aqui na mansão. A notícia pareceu chocar Sofia, embora ela tenha se recuperado rapidamente, sua expressão se tornando uma máscara de hospitalidade forçada. Que maravilha! Será um prazer tê-la aqui. Mas seus olhos diziam o contrário. Seus olhos declaravam uma guerra silenciosa. Isabela entendeu naquele instante que Sofia não era apenas uma tia desconfiada. Ela era uma adversária, uma guardiã dos segredos da família Santa Cruz, e via Isabela como uma ameaça direta que precisava ser neutralizada a qualquer custo. O motorista de Alejandro a levou para casa naquela madrugada. A transição entre a opulência da mansão e a simplicidade humilde do bairro da Paz foi chocante, como viajar entre dois mundos diferentes em questão de minutos. Ao entrar em seu pequeno apartamento, o cheiro familiar de café e de casa a acolheu, trazendo um conforto doloroso. Helena estava dormindo no sofá, coberta com uma manta fina, esperando por ela como sempre fazia. Isabela a observou, o peito apertado por uma mistura avassaladora de amor e culpa. O rosto de sua mãe parecia tão sereno, tão alheio ao pacto perigoso, que sua filha acabara de fazer para salvá-la. É por você, mamãe, sussurrou Isabela para si mesma, como se buscasse uma absolvição que sabia que não viria. Tudo isso é por você. Ela guardou o envelope de dinheiro debaixo do colchão, sentindo o peso daquelas notas como se fossem pedras em sua alma. O dinheiro não parecia uma solução, mas sim o início de problemas muito maiores e mais complexos. Sentou-se na beirada da cama, o cansaço pesando sobre seus ombros, mas sabia que não conseguiria dormir.
Sua mente estava a mil, repassando cada momento da noite, cada palavra, cada olhar trocado. Ela se sentia presa em uma teia que ela mesma concordara em tecer ao redor de si. Mas que outra escolha ela tinha? Ela se olhou no pequeno espelho rachado de seu quarto. A garota que a encarava de volta parecia uma estranha, com olhos assustados, mas uma nova e fria determinação neles. Em seu pescoço, a joia de esmeralda ainda brilhava, um lembrete vívido e frio de sua nova realidade, de seu novo contrato. Era um símbolo de sua mentira, uma marca de propriedade. Ela tentou tirá-lo, mas o fecho era complicado, e seus dedos tremiam demais. Por um momento, sentiu um pânico irracional, como se a peça estivesse permanentemente presa a ela, fundida à sua pele. O que eu fiz? Pensou, o desespero tomando conta dela e ameaçando sufocá-la. Eu me vendi por dinheiro, me tornei uma mercadoria. A autocrítica era cru, e implacável. Sentia-se suja, comprometida de uma forma que nunca imaginou ser possível. Mas então, o som suave da tosse de sua mãe vindo da sala a trouxe de volta à realidade brutal. Aquele som frágil era a sua justificativa, o seu motivo, a sua única âncora em meio à tempestade. Ela não tinha se vendido. Ela tinha feito um sacrifício, era diferente. Pelo menos, era isso que ela precisava desesperadamente acreditar para conseguir seguir em frente com aquele plano insano. O dia seguinte chegaria em breve, e com ele, o início de sua nova vida, uma vida que não era sua. A mansão Santa Cruz não era apenas uma casa, era uma fortaleza de mármore e segredos. Cada corredor parecia sussurrar histórias de gerações passadas, de poder e de dor. Quando Isabela chegou na manhã seguinte, sentiu como se estivesse entrando em um território inimigo, desarmada e completamente sozinha. Uma governanta de aparência severa chamada Marta a levou para um quarto de hóspedes que era maior que seu apartamento inteiro. As roupas novas que Alejandro prometera já estavam lá, arrumadas em um closet espaçoso. Vestidos de grife, sapatos de saltos impossíveis, bolsas de couro que custavam mais do que ela ganhava em um ano. Isso é um figurino, pensou ela, tocando a seda fria de um vestido azul, e eu sou a atriz principal deste teatro. A sensação de realidade era avassaladora. Sentia-se uma impostora, temendo que a qualquer momento alguém fosse arrancar sua máscara e expor a farsa para todos verem. Alejandro apareceu mais tarde, impecavelmente vestido em um terno cinza. Bem-vinda à sua nova casa por enquanto, disse ele sem emoção. Temos muito trabalho a fazer. Você precisa aprender sobre minha família, meus amigos, meus gostos. Ele lhe entregou um dossiê, um roteiro para o seu papel. Estude isso. Hoje à noite teremos um jantar em família. Será o seu primeiro teste de verdade. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O estômago de Isabela se contraiu com força. Um jantar com Sofia e o resto da intimidadora família Santa Cruz. Era como ser jogada aos leões famintos. E se eu cometer um erro? E se eu disser algo errado? Ela perguntou, a voz trêmula revelando seu nervosismo. Alejandro a olhou com uma frieza que gelou sua espinha. Não cometa. O preço do fracasso é muito alto. Para nós dois. A ameaça velada em suas palavras era clara como cristal. Ela não estava ali como convidada, estava como funcionária, e seu desempenho seria rigorosamente avaliado e julgado a cada segundo. Naquela tarde, enquanto estudava o dossiê como se sua vida dependesse daquilo, encontrou uma menção à mãe de Alejandro, a falecida Lídia Santa Cruz. A descrição era breve e fria, uma mulher amável, apaixonada por artes e jardinagem que morreu jovem em um trágico acidente de carro. Não havia fotos dela no arquivo. Isabela sentiu uma curiosidade crescente sobre a mulher a quem a joia em seu pescoço supostamente pertencera. A ID. Eia de usar sua memória em um jogo de manipulação a deixou profundamente desconfortável. Ela folheou as páginas, tentando memorizar nomes e datas, mas sua mente continuava voltando para a figura fantasmagórica de Lídia. Quem era você de verdade? Pensou, olhando para a esmeralda que brilhava contra sua pele. Será que um dia ela descobriria? Ela ligou para a mãe, o coração pesado de culpa,
Inventou uma desculpa sobre um trabalho temporário como cuidadora de uma senhora idosa em uma casa de campo, o que explicaria sua ausência e o dinheiro que depositaria em sua conta em breve. A mentira saiu com uma facilidade assustadora, mas o peso da culpa a esmagou assim que desligou o telefone. Mamãe, me perdoe, sussurrou para o quarto vazio e luxuoso. Cada mentira que contava cavava um buraco mais fundo, afastando-a de quem ela era, de seus valores. Helena, com sua pureza e honestidade inabalável, nunca entenderia o mundo sombrio em que Isabela havia entrado. Protegê-la da verdade era, ironicamente, parte do sacrifício que estava fazendo por ela. Mesmo que não tenhamos luxos, minha filha, o amor que sentimos vale mais que qualquer fortuna. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, clara como o dia. Isabela fechou os olhos com força, sentindo uma lágrima solitária escapar. Estava cercada de um luxo inimaginável, mas nunca se sentira tão pobre de espírito, tão vazia. O contraste entre a riqueza material do Santa Cruz e a riqueza emocional de sua própria vida nunca fora tão gritante. Aquele pensamento lhe deu uma estranha força. Ela não estava ali para se tornar um deles. O jantar foi uma provação terrível, um teste de fogo para seus nervos. A mesa longa, coberta com a melhor porcelana e prataria, estava cercada por parentes com o mesmo ar de superioridade e desdém. As perguntas eram como farpas, cuidadosamente projetadas para testar suas respostas e pegá-la em uma mentira. Então, Isabela, onde sua família mora? Perguntou um primo com um sorriso zombeteiro. Eles moram no interior. É uma cidade pequena. O senhor não conheceria, ela respondeu, lembrando-se das informações do dossiê. E como exatamente você e meu sobrinho se conheceram? É tudo tão repentino e conveniente. A pergunta veio de Sofia, a voz afiada como uma navalha. Alejandro interveio, contando uma história bem ensaiada sobre um encontro casual em Ganingama, uma galeria de arte. Isabela apenas sorria e concordava, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Eu não vou conseguir fazer isso, pensou, o pânico crescendo dentro dela como uma maré. Eles vão descobrir a verdade e me destruir. Durante a refeição, um jardineiro idoso entrou para entregar uma mensagem a Sofia. Ao sair, tropeçou levemente no tapete. Alejandro se virou, o rosto uma máscara de fúria gelada. Seu incompetente, você está demitido. Saia da minha casa imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Isabela ficou horrorizada com a crueldade gratuita e a demonstração de poder. Mais tarde, sozinha em seu quarto suntuoso, Isabela não conseguia apagar a imagem do rosto humilhado do jardineiro de sua mente. O mundo do Santa Cruz era construído sobre poder, humilhação e uma crueldade fria e calculada. Ela se aproximou da janela, olhando para o jardim perfeitamente cuidado, iluminado por luzes discretas. As luzes da cidade brilhavam ao longe, uma promessa de um mundo ao qual ela sentia que não pertencia mais, um mundo do qual estava cada vez mais distante. Ela tocou a joia em seu pescoço. Agora, ela não via beleza nela, mas sim um símbolo daquele mundo podre e sem alma. Era um grilhão, não um adorno. Um lembrete constante do seu pacto sujo. A raiva começou a substituir o medo que sentira durante toda a noite. Ela não era como eles. Ela não seria esmagada ou humilhada por aquela gente. Eles pensam que podem me comprar, que podem me usar como um objeto, pensou, os punhos cerrados com força. Mas eles não sabem quem eu sou. Eles não conhecem minha força. Uma nova resolução se formou em seu coração. Ela faria o que fosse preciso para conseguir o dinheiro para sua mãe, mas não sairia daquela casa de cabeça baixa. Ela encontraria uma maneira de lutar, de sobreviver àquela selva de luxo e maldade. Mas como? Em uma tarde chuvosa, Isabela estava vagando pela biblioteca, buscando um refúgio do olhar vigilante de Sofia, quando um álbum de fotografias de couro antigo, escondido em uma prateleira baixa, chamou sua atenção. Com o coração acelerado por uma intuição inexplicável, ela o pegou. As fotos estavam amareladas pelo tempo, frágeis ao toque, e então ela viu. Uma foto de uma mulher jovem, de sorriso doce e olhos gentis, em pé no jardim da mansão. Em seu pescoço, inconfundível e brilhante, estava a joia de esmeralda que agora pertencia a ela. Aquela deveria ser Lídia, a mãe de Alejandro.
Mas o que fez o sangue de Isabela gelar e o ar faltar em seus pulmões foi o rosto da mulher. Tirando o cabelo e as roupas de época, o rosto era a imagem espelhada de sua própria mãe, Helena, quando jovem. A semelhança era tão espantosa, tão impossível, que ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era uma vaga parecença. Eram idênticas. 1 milhão de perguntas explodiram em sua mente. Quem era aquela mulher? E por que diabos ela se parecia tanto com sua mãe? De repente, a farsa que ela estava vivendo parecia pequena diante daquele mistério colossal que se desdobrava diante de seus olhos. Ela fechou o álbum rapidamente, o coração martelando contra as costelas, quando ouviu passos se aproximando. Era Sofia, que parecia ter um sexto sentido para encontrá-la nos piores momentos. O que você está fazendo com isso? A voz da mulher era gélida, cheia de uma suspeita que cortava o ar. Isso é particular. Isabela tentou desesperadamente disfarçar o choque que ainda paralisava seu corpo. Eu só estava curiosa sobre a história da família. Peço desculpas, não quis ser invasiva. Sofia arrancou o álbum de suas mãos com um gesto brusco, o rosto uma máscara de fúria contida. A curiosidade matou o gato, menina. É melhor você se lembrar disso. Há coisas nesta casa que não lhe dizem respeito e que devem permanecer enterradas para sempre. O aviso era claro, a ameaça inconfundível. Sofia sabia de algo. Havia um segredo naquelas fotos, um segredo que envolvia a mulher parecida com Helena, e Sofia faria de tudo para mantê-lo enterrado para sempre. Isabela voltou para seu quarto, a mente girando em um turbilhão de teorias e medos. A semelhança não podia ser uma coincidência. A joia, o rosto, a reação violenta de Sofia. Tudo estava conectado. Pela primeira vez, ela sentiu que não era apenas uma peça no jogo de Alejandro. Ela era, sem saber, uma peça central em um mistério muito mais antigo e perigoso. A descoberta deixou inquieta, uma agitação febril que não a deixava dormir. Ela precisava de respostas, precisava entender a conexão impossível que havia encontrado. Com uma desculpa esfarrapada de que precisava de ar fresco, conseguiu permissão de Alejandro para sair da mansão por algumas horas. Seu destino era o Hospital Santa Cecília, o único elo que conseguia imaginar entre o passado do Santa Cruz e o presente de sua mãe. O lugar era antigo, com corredores longos e um cheiro de antisséptico que lhe era dolorosamente familiar. Ela se dirigiu ao setor de arquivos, o coração batendo forte, sentindo-se uma detetive em uma missão perigosa. Com uma história inventa, sobre uma pesquisa genealógica, conseguiu convencer uma funcionária simpática a lhe dar acesso aos registros de nascimentos de quase 60 anos atrás. As horas se passaram enquanto ela folheava livros grossos e empoeirados, os nomes e datas se misturando diante de seus olhos cansados. E então, ela encontrou o nome da mulher da foto, Lídia Santa Cruz, e a data de nascimento de Alejandro. Mas algo estava errado. Nas semanas ao redor daquela data, encontrou outro registro quase apagado, de um bebê do sexo feminino, filha de uma Ellie Moraes, que fora registrado como natimorto. A coincidência era arrepiante demais. Ellie Moraes, Lúcia Moraes, o nome da minha avó, pensou, o sangue gelando em suas veias. Com as mãos trêmulas, ela tirou fotos discretas dos registros com seu celular. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. E se a mulher da foto não fosse Lídia Santa Cruz, mas sua avó Lúcia? E se sua mãe, Helena, não tivesse nascido em um hospital público, como sempre pensou, mas ali naquele mesmo lugar, e tivesse sido trocada ou dada como morta? A ideia era tão monstruosa, tão inacreditável, que sua mente se recusava a aceitá-la completamente. Mas a semelhança, a joia, a reação de Sofia, os registros manipulados, tudo apontava para uma conspiração antiga e cruel. Ela sentiu uma onda de náusea. A doença renal de sua mãe seria uma condição hereditária da família Santa Cruz? Aquele pensamento a atingiu com a força de um soco. Seus problemas não eram fruto do acaso ou da pobreza, mas de uma mentira deliberada que roubou de sua mãe sua identidade, sua saúde e sua herança. A raiva que sentiu foi diferente de tudo que já havia experimentado. Era uma fúria fria, profunda e implacável.
Ela precisava de mais provas, de algo concreto que ligasse tudo aquilo. Mas onde procurar? Quem poderia saber a verdade depois de tanto tempo? Ela saiu do hospital sentindo o peso de um segredo que poderia destruir uma das famílias mais poderosas do país. Sua próxima parada foi o bairro da Paz. Ela precisava ver sua mãe, precisava olhar para o rosto dela e ver se conseguia enxergar os traços daquela família rica e cruel. Encontrou Helena sentada perto da janela, tricotando um cachecol, a luz da tarde suavizando suas feições cansadas. Meu amor, que surpresa boa, disse Helena, o rosto se iluminando ao vê-la. Pensei que você estivesse muito ocupada em seu novo trabalho. Isabela a abraçou com força, inalando o cheiro familiar de sua mãe, uma mistura de conforto e amor que era sua única âncora no mundo. Eu senti sua falta, mamãe, disse ela a voz embargada. Naquele momento, olhando para os olhos de sua mãe, os mesmos olhos gentis da mulher na fotografia, a dúvida se dissipou, substituída por uma certeza dolorosa e absoluta. Era verdade. Tudo era verdade. Ela passou a tarde com Helena, fazendo perguntas casuais sobre sua infância, sobre seus pais. Helena contou as mesmas histórias de sempre, sobre ter sido criada em um orfanato, sem nunca ter conhecido seus pais biológicos. Sempre me disseram que minha mãe morreu no parto, disse Helena, com uma tristeza resignada que partiu o coração de Isabela. A mentira era tão antiga, tão profundamente enraizada, que se tornara a única verdade que sua mãe conhecia. Como ela poderia revelar algo tão devastador? A verdade poderia curar ou destruir o espírito já frágil de sua mãe? A noite na mansão Santa Cruz era sempre mais silenciosa, os longos corredores ecoando com o peso dos segredos que guardavam. Isabela, incapaz de dormir, decidiu arriscar tudo. Com o coração na boca, ela foi até a ala da casa que pertencera ao patriarca Santa Cruz, uma área que raramente era usada. A porta do antigo escritório dele estava trancada, como ela esperava. Mas depois de alguns minutos de tensão, conseguiu abri-la com um grampo de cabelo, uma habilidade que aprendera na infância para abrir seu próprio diário. O escritório estava coberto de poeira, congelado no tempo. Ela procurou desesperadamente por qualquer coisa, qualquer pista. Em uma gaveta secreta de uma escrivaninha pesada, encontrou um diário pessoal. A maior parte das páginas havia sido arrancada ou queimada, deixando apenas fragmentos. Mas uma página presa no fundo havia sobrevivido. A caligrafia era elegante e a tinta estava desbotada, mas as palavras eram claras. O patriarca descrevia um presente que havia encomém dado para seu único e verdadeiro amor, Lúcia. Ele descrevia com detalhes precisos um delicado colar de prata com uma esmeralda. E, no final da página, uma frase que fez Isabela chorar silenciosamente no escuro: que esta joia seja a herança de minha primogênita, minha pequena Helena, até o dia em que eu possa reconhecê-la como minha. Era a prova final, a arma que ela precisava. Isabela sentiu o peso do segredo em seus ombros ao colocar os pés de volta na parte habitada da mansão, uma carga invisível que a fazia curvar-se ligeiramente, como se o peso do mundo estivesse sobre ela. Cada passo no chão de mármore polido ecoava a falsidade de sua posição naquela casa, um som oco em meio ao luxo opressor. A opulência ao seu redor, que antes a intimidava, agora parecia sinistra, uma fachada dourada construída para esconder a podridão por baixo. Ela subiu a grande escadaria, sentindo os olhos imaginários dos retratos da família seguindo seus movimentos, julgando-a em silêncio. Precisava desesperadamente de um momento para processar tudo, para respirar longe da atmosfera sufocante. Seu quarto era o único refúgio, o único lugar onde podia baixar a guarda. No entanto, ao girar a maçaneta fria e abrir a porta, seu coração gelou. A sensação de segurança se despedaçou, substituída por um pavor cortante. A figura que a esperava lá dentro era a personificação de seus maiores medos naquele lugar. Lá estava Sofia esperando por ela, sentada em uma poltrona de veludo como uma rainha em seu trono, a postura impecável e o olhar mais afiado do que uma navalha. Um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios, um sorriso que não transmitia alegria, mas uma superioridade cruel. Você demorou, querida, disse Sofia, a voz suave como seda, mas carregada de um veneno sutil.
Espero que sua visita à sua mãe doente tenha sido revigorante. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como ela sabia? A pergunta martelava em sua mente, um tambor incessante de pânico. Ela não havia contado a ninguém, exceto a Alejandro, e mesmo assim, fora vaga. Foi tranquila, obrigada por perguntar, respondeu, a voz um milagre de calma forçada. Minha mãe está estável. Ela tentou manter a aparência de normalidade, mas sabia que sua máscara era frágil sob o escrutínio intenso de Sofia, que parecia ver através dela, lendo seus segredos. Eu sabia que você não era confiável desde o primeiro momento, pensou Isabela, sentindo a armadilha se fechar ao seu redor. Sofia se levantou com uma graça fluida e deliberada, movendo-se como um predador. Ela caminhou lentamente em direção a Isabela, circulando-a, estudando-a. Sabe, menina, eu estive pensando muito em você, continuou Sofia, o tom perigosamente calmo, em sua aparição repentina e conveniente em nossas vidas. Você simplesmente não se encaixa aqui, não importa o quanto tente se fantasiar de dama. Cada palavra era uma agulha, uma picada precisa em suas inseguranças. Você pode usar os vestidos caros, as joias que meu sobrinho lhe dá, mas a sua essência, a sua origem humilde, grita por todos os cantos desta casa. É um cheiro que não sai com perfume caro. Ela parou bem na frente de Isabela, o rosto a centímetros do dela, o perfume floral caro misturando-se com a ameaça palpável que emanava dela. O ar no quarto ficou pesado, difícil de respirar. O que você realmente quer aqui, Isabela? Dinheiro ou algo mais? A pergunta era uma armadilha, e Isabela sabia que qualquer resposta seria errada. Você nunca, jamais será uma de nós, sussurrou Sofia, a voz cheia de um desprezo profundo, cada sílaba uma pequena morte para a esperança de Isabela. Você é apenas um rostinho bonito que meu sobrinho comprou para se distrair. Uma distração temporária, um brinquedo novo. E quando ele inevitavelmente se cansar de você, será descartada como o lixo que é. Aquelas palavras foram a humilhação íntima mais cruel que Isabela já sofrera. Elas não foram gritadas, mas ditas em um sussurro que as tornava ainda mais devastadoras, um segredo venenoso compartilhado apenas entre as duas. Cada sílaba foi projetada para ferir, para diminuí-la, para esmagar qualquer resquício de dignidade e lembrá-la de seu lugar insignificante. A verdade brutal e distorcida naquelas palavras doeu mais do que qualquer mentira, pois tocava em seus medos mais profundos. Era exatamente isso que ela temia ser, um objeto descartável. Algo estava prestes a romper dentro dela, uma barragem de emoções que lutava para conter. A humilhação era quase física, um peso que a esmagava contra o chão. Isabela sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, uma onda de vergonha e raiva subindo por sua garganta, mas se recusou a chorar. Não daria essa satisfação a Sofia. Engoliu o nó que se formou em sua garganta, cerrou os punhos até as unhas cravarem em suas palmas, e encontrou uma força que não sabia possuir. Eu não sou o que você pensa que eu sou, disse Isabela, a voz surpreendentemente firme, nascida de pura sobrevivência. Sua voz não tremeu, para sua própria surpresa. Ela olhou diretamente nos olhos de Sofia, recusando-se a desviar o olhar, recusando-se a parecer a vítima que a outra mulher queria que ela fosse. Por um segundo, viu um lampejo de surpresa nos olhos de Sofia, uma reação minúscula que a alimentou. A matriarca não esperava resistência. Ela esperava lágrimas e súplicas, não um desafio silencioso e direto. Aquele pequeno momento de desafio foi uma vitória pessoal, uma faísca de rebelião no meio da escuridão. Eu não sou um brinquedo, pensou ela, a frase se repetindo com um mantra em sua mente, dando-lhe a força para continuar de pé. Sofia soltou uma risada seca e sem humor, um som que arranhou o silêncio tenso do quarto. Oh, querida, você é exatamente o que eu penso que é. Uma ratinha que entrou em um palácio e se acha uma princesa, retrucou, recuperando a compostura rapidamente. E eu lhe dou um conselho de graça, aproveite o luxo enquanto pode porque ele não vai durar, a novidade sempre acaba. Ela deu um passo para trás, criando uma distância ainda mais intimidante. E o mais importante, não se atreva a cavar onde não foi chamada.
Esta casa tem segredos muito antigos, segredos que poderiam engolir uma garotinha ingênua como você inteira, sem deixar vestígios. Com esse último aviso, uma promessa velada de destruição, Sofia se virou com a elegância de uma serpente e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando um silêncio pesado e opressor. Isabela finalmente se permitiu desabar na cama, o corpo tremendo. A ameaça não ia ter sido mais clara. Sofia sabia que ela estava perto da verdade. O tremor não era apenas de medo, mas de uma raiva pura e incandescente. A humilhação, a ameaça, a crueldade calculada de Sofia, tudo aquilo se misturou dentro dela, criando uma tempestade de emoções. Sofia sabia. De alguma forma, ela sabia que Isabela estava investigando, que sua visita à mãe era mais do que parecia. A ameaça não poderia ter sido mais clara. Mas, em vez de assustá-la e fazê-la recuar, as palavras venenosas de Sofia acenderam uma nova chama de determinação dentro de Isabela, uma fogueira de fúria que queimava o medo e a transformava em coragem. Eu não vou ser descartada, pensou enxugando as lágrimas com as costas da mão, o gesto cheio de raiva e desafio. Eu não sou um brinquedo. E eu não sou lixo. Ela se levantou da cama, o corpo ainda trêmulo, mas a mente mais clara do que nunca. Aquele confronto não a havia quebrado. Pelo contrário, a havia forjado em algo mais forte, mais duro. Ela agora entendia a natureza do jogo em que estava metida. Não era apenas uma farsa, era uma guerra silenciosa. Ela precisava de um aliado, mas quem poderia ser? Eu vou descobrir a verdade, sussurrou para o quarto vazio, as palavras um juramento solene. E eu vou fazer você, Sofia, se arrepender de cada palavra que me disse hoje. A missão de Isabela havia mudado fundamentalmente. Não se tratava mais apenas de conseguir o dinheiro para o tratamento de sua mãe. Aquilo ainda era vital, mas agora havia algo mais, havia se tornado pessoal. Era sobre sua própria dignidade, sobre provar que Sofia e todos como ela estavam errados. Era sobre desenterrar os segredos que aquela família guardava, não por curiosidade, mas por um senso de justiça que começava a florescer em seu peito. Ela não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que a verdade era poderosa o suficiente para derrubar o castelo de cartas do Santa Cruz. E ela seria a pessoa a soprar. Com essa nova resolução, ela se sentou em frente à penteadeira, o olhar fixo em seu próprio reflexo, vendo não uma vítima, mas uma lutadora que acabara de encontrar sua causa. Mas como uma única pessoa poderia lutar contra um império, ela precisava de ajuda profissional. Os dias seguintes foram uma tortura de vigilância silenciosa. Isabela sentia os olhos de Sofia sobre ela constantemente, mesmo quando a mulher não estava no mesmo cômodo. Era uma presença fantasma, uma pressão constante que a lembrava de que cada passo seu era observado. Ela agia com uma cautela redobrada, mantendo sua rotina de namorada troféu durante o dia, sorrindo e sendo agradável, enquanto sua mente trabalhava sem parar. Secretamente, ela usou uma parte do dinheiro que Alejandro lhe dera para contratar um advogado. Não um dos tubarões da cidade, mas um homem mais velho e de um escritório pequeno, Dr. Almeida, conhecido por sua integridade e por pegar casos perdidos. Ela se encontrou com ele em um café discreto, longe dos olhos da elite. Isso é extraordinário. E extremamente perigoso, disse ele após ouvir a história e ver as provas que ela havia coletado. Se o que você suspeita for verdade, estamos falando de um crime que atravessa décadas. Seus olhos, antes cansados, agulha brilhavam com um fogo de indignação. Eu vou te ajudar, menina. A justiça precisa ser feita. Pela primeira vez, Isabela sentiu que não estava mais sozinha naquela luta. A humilhação pública, no entanto, veio alguns dias depois, arquitetada com uma crueldade que só poderia ter vindo de Alejandro, possivelmente com a orientação de sua tia. Ele a informou sobre um jantar de família de última hora, com a mesma frieza de sempre. Teremos convidados importantes esta noite, disse ele, sem sequer olhá-la nos olhos, enquanto ajustava a gravata. Vista-se bem. Quero que todos vejam como estou feliz e como você me representa bem. A ironia em suas palavras era cortante. Representar você?
Eu sou uma atriz no seu palco particular, é isso que você quer dizer, pensou Isabela, sentindo um gosto amargo na boca. Ela apenas assentiu, a submissão, uma máscara necessária para sua sobrevivência e para o sucesso de seu plano. Cada interação com ele era um lembrete doloroso da farsa, uma farsa que se tornava mais perigosa a cada dia. Aquele jantar, ela pressentia, seria um teste, uma nova forma de tortura psicológica. E ela precisava estar preparada para o que quer que viesse a seguir. Quando Isabela desceu as escadas mais tarde naquela noite, sentia-se uma completa fraude. Ela usava um elegante vestido de seda preta, uma peça cara que Alejandro havia presenteado a ela, mas que parecia mais um uniforme. O tecido era macio contra sua pele, mas ela se sentia exposta, vulnerável. Ao chegar ao pé da escada, percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente diferente. Havia uma convidada extra à mesa, uma mulher de uma beleza estonteante e clássica, com a confiança de quem nasceu em berço de ouro. Ela ria de algo que um dos tios de Alejandro dizia, mas seus olhos, ao pousarem em Isabela, tornaram-se frios. Isabela, que bom que desceu, disse Alejandro, com um sorriso largo que não alcançava seus olhos. Quero que conheça Verônica, uma velha e muito, muito querida amiga da família. A apresentação foi uma facada. A forma como ele disse muito querida enquanto olhava para Verônica deixou a mensagem clara. Verônica era o padrão, a mulher que pertencia àquele mundo. Isabela era a intrusa. A apresentação foi uma facada. A forma como ele disse muito querida, enquanto olhava para Verônica e não para ela, deixou a mensagem implícita perfeitamente clara. Verônica era o padrão, a mulher que pertencia àquele mundo. Isabela era a intrusa, a anomalia. Durante todo o jantar, a tortura psicológica continuou, meticulosamente orquestrada. Alejandro a ignorou completamente, como se ela fosse invisível, uma cadeira vazia ao seu lado. Ele ria das piadas de Verônica, enchia sua taça de vinho, tocava sua mão sobre a toalha de linho engomada, sussurrava segredos em seu ouvido que a faziam rir com cumplicidade. Cada um desses gestos era uma pequena humilhação pública, uma demonstração de poder para todos na mesa. Isabela sentia o rosto queimar, o coração apertado no peito como se estivesse sendo esmagado por um torno. Ela tinha que ficar ali, sentada, com um sorriso congelado no rosto, fingindo que nada estava acontecendo, enquanto o homem que o mundo pensava ser seu namorado, a desrespeitava abertamente na frente de sua família inteira. Algo estava prestes a romper. Os outros membros da família, especialmente Sofia, observavam a cena com sorrisos maldosos e satisfeitos, deliciando-se com sua humilhação evidente. Os olhos de Sofia encontravam os dela do outro lado da mesa, brilhando com um triunfo frio, como se dissessem, eu avisei, este não é o seu lugar. Isabela tentava comer, mas a comida parecia cinzas em sua boca. Cada garfada era um esforço monumental. Ela se concentrava em sua respiração, em manter a compostura, em não dar a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Instintivamente sua mão foi para o pescoço, os dedos procurando algo familiar, um ponto de ancoragem em meio à tempestade. Seus dedos encontraram a pedra fria da joia que ele a forçara a usar naquela noite, a mesma que lhe dera no início de sua farsa. Naquele momento, o delicado asterisco por colar por Uri pareceu pesar 1 tonelada, cada elo da corrente uma representação de SRTN, sua prisão. Não era um presente, ela percebeu com uma clareza dolorosa. Era um grilhão, um símbolo de propriedade, uma marca que a designava como posse de Alejandro, uma posse que ele podia exibir ou ignorar conforme sua vontade. Ele a estava marcando como um animal. Este objeto, esta coisa fria no meu pescoço, é a minha única pista, a minha única arma contra todos eles, pensou Isabela, uma onda de determinação fria e cortante, passando por cima de sua dor e vergonha. A humilhação não a quebraria. Pelo contrário, a fortaleceria, forjando seu espírito em aço. Ela ergueu a cabeça lentamente, um movimento deliberado e cheio de uma nova dignidade.
Encontrou o olhar triunfante de Sofia do outro lado da mesa e o sustentou, deixando claro com seu olhar que não estava derrotada, que não estava quebrada. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la chorar ou fugir daquela situação insuportável. Ela terminaria aquele jantar, engoliria o orgulho ferido e continuaria sua busca pela verdade com ainda mais afinco e fúria do que antes. A farsa de Alejandro podia ser cruel, mas o segredo que eles guardavam com tanto afinco era muito maior e mais sombrio. E ela sentia com uma certeza visceral que estava mais perto do que nunca de desvendá-lo. Cada humilhação era um degrau que a levava para mais perto do coração do mistério. Ela não era uma vítima, era uma investigadora. O jantar finalmente terminou, uma eternidade depois. Alejandro sequer se despediu dela quando acompanhou Verônica até a porta e depois subiu para seu quarto, deixando-a sozinha na imensa sala de estar. A solidão e o silêncio da mansão eram esmagadores. Mas em vez de se sentir pequena e impotente, ela se sentia focada, a mente afiada como um caco de vidro. A dor aguda da humilhação se transformou em combustível para sua missão. Sua luta não era mais apenas pelo dinheiro para o tratamento de sua mãe. Havia se tornado uma questão de justiça. Justiça por uma verdade que fora enterrada por tempo demais, por uma história que merecia ser contada. Ela não descansaria até que essa verdade viesse à tona, não importava o custo. Sua missão havia mudado de uma simples farsa por dinheiro para uma busca perigosa pela reparação de um passado roubado. E ela não ia parar por nada nem por ninguém. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para Dr. Almeida. Consegui a última prova. Podemos entrar com o processo. A notícia do processo caiu como uma bomba na família Santa Cruz. Isabela foi expulsa da mansão no meio da noite, jogada na rua com nada além da roupa do corpo e a joia em seu pescoço, que se recusou a tirar. A batalha legal que se seguiu foi brutal e desigual. De um lado, o poder e a influência do Santa Cruz, com um exército de advogados caros e contatos em todas as esferas. Do outro, Isabela e o modesto Dr. Almeida, com suas provas fragmentadas e sua fé inabalável na verdade. A imprensa transformou o caso em um espetáculo, pintando Isabela como uma golpista oportunista, uma amante rejeitada em busca de vingança e dinheiro. Ela foi humilhada publicamente, sua vida vasculhada, sua reputação destruída. Sofreu ameaças, foi seguida, tentaram intimidá-la de todas as formas. Mas ela não recuou. Cada ataque só a tornava mais forte, mais determinada. Eles não entendem, disse ela a Dr. Almeida em uma noite de exaustão. Não é pelo dinheiro. É pela história da minha mãe. É pela minha avó. É pela verdade. Helena, agora ciente de tudo, tornou-se sua maior fonte de força. Juntas elas enfrentaram a tempestade, uma apoiando a outra. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. O ar do Fórum de Justiça era frio e impessoal, uma muralha de mármore e silêncio projetada para esmagar o espírito humano. O silêncio era tão denso que parecia sugar o som e a esperança. As paredes de madeira escura, imponentes e solenes, pareciam testemunhas de inúmeros dramas. Sentada ao lado de sua mãe, Isabela segurava sua mão, sentindo a pele frágil como um lembrete de tudo que estava em jogo. Do outro lado, Alejandro e Sofia exalavam uma superioridade arrogante, seus rostos impassíveis. O advogado deles, o temido Dr. Moraes, era a personificação da confiança predatória, um tubarão em um terno de grife. Ele se levantou com uma lentidão teatral. Meritíssimo, as evidências são inquestionáveis e esmagadoras. Sua voz ressoou com autoridade. Estamos aqui para encerrar esta farsa, absurda, esta tentativa patética e oportunista de manchar o nome de uma família honrada. Cada sílaba era um golpe calculado, um prego no caixão de suas esperanças. Isabela sentiu o peso do mundo em seus ombros. As palavras cruéis de Dr. Moraes caíam sobre Isabela como pedras afiadas. Ele se movia pelo tribunal com uma energia ameaçadora. A alegação de que a senhora Helena Moraes é a herdeira primogênita do falecido patriarca Santa Cruz não é apenas infundada, meritíssimo, é um insulto profundo à memória de um grande homem. Ele fez uma pausa dramática, um mestre da manipulação cênica,
Com um gesto desdenhoso, apontou para uma muralha de documentos. Apresentamos a certidão de nascimento original do meu cliente Alejandro Santa Cruz, que o estabelece como único e legítimo herdeiro. Apresentamos o testamento, devidamente autenticado, que não deixa margem para dúvidas ou invenções desesperadas. Ele olhou diretamente para Isabela, os olhos brilhando com desprezo. Tudo o que a outra RTE possui são histórias vagas e uma teoria da conspiração baseada numa suposta semelhança facial. Meritíssimo. Isso não é um tribunal, é um teatro do absurdo. A plateia murmurou e o juiz parecia cada vez mais cético em relação a Isabela. Como eles podem ser tão bons em mentir? É desumano, pensou Isabela, sentindo um nó gelado se formar em seu estômago. O advogado do Santa Cruz parecia ter uma resposta pronta para tudo, uma explicação fria e documentada que desmantelava cada pedaço da verdade. O juiz, um homem de meia-idade com uma expressão de cansaço, folheava a montanha de papéis, seu rosto cada vez mais convencido da farsa. Isabela lançou um olhar desesperado para seu próprio advogado, Dr. Almeida, que a cada minuto parecia encolher mais em sua cadeira, sua confiança se dissipando como fumaça. A pequena chama de esperança que aquecia o coração de Isabela começou a vacilar. Ela olhou para Helena, que mantinha os olhos fechados, os lábios se movendo em uma prece silenciosa. A visão da fragilidade de sua mãe naquele ambiente hostil partiu seu coração. Foi ela quem a arrastou para aquilo, prometendo justiça. Mas talvez tudo o que tenha conseguido foi trazer mais dor e uma humilhação pública devastadora. Eu falhei. Pensou, o desespero a consumindo. Dr. Moraes, sentindo o sabor da vitória, preparou-se para o golpe final. E para eliminar qualquer sombra de dúvida, meritíssimo, a defesa gostaria de chamar uma testemunha crucial, cuja integridade é inquestionável, o Dr. Ramiro Vargas. O nome ecoou pelo silêncio como uma sentença de morte. Era ele. O médico da família, a peça central da conspiração. Dr. Vargas caminhou até o banco das testemunhas com uma calma assustadora, a própria imagem da respeitabilidade. Ele fez seu juramento com a mão sobre a Bíblia, a voz firme. Dr. Moraes iniciou o interrogatório. Dr. Vargas, o senhor foi o médico da família Santa Cruz por mais de 3 décadas, correto? Sim, correto. Uma vida de dedicação, respondeu o médico, a voz grave e confiável. E o senhor esteve pessoalmente presente no nascimento do senhor Alejandro Santa Cruz? Sim, eu mesmo realizei o parto. Um momento de grande alegria. Cada resposta era um prego sendo martelado no caixão de suas esperanças. O juiz parecia completamente convencido. E durante todos esses anos, doutor, o senhor alguma vez ouviu falar de outra filha do patriarca? Algum rumor, por menor que fosse? Perguntou Dr. Moraes, a voz carregada de falsa sinceridade. Dr. Vargas não hesitou. Ele olhou diretamente nos olhos do juiz, sua expressão era a de um homem de ciência e honra. Nunca. Em todos os meus anos de serviço, tal história jamais existiu. É uma invenção completa, uma ficção dolorosa e oportunista, criada para extorquir e manchar uma memória sagrada. O depoimento foi devastador. Era a palavra de um médico respeitado contra a de uma jovem desesperada. A balança da justiça se inclinou de forma decisiva para o lado dos Santa Cruz. O juiz assentiu lentamente, a expressão indicando que sua decisão estava formada. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. É o fim, pensou, o desespero tomando conta de seu corpo como uma febre. Nós perdemos. Eu falhei com a minha mãe. Eu a trouxe aqui para ser humilhada publicamente. O silêncio no tribunal era agora o silêncio da derrota. Alejandro, do outro lado da sala, virou a cabeça com uma lentidão cruel e encontrou o olhar de Isabela. Ele não sorriu com os lábios, mas seus olhos brilhavam com um triunfo frio, uma mensagem silenciosa que gritava: eu te avisei, você nunca deveria ter me desafiado. Pessoas como você não vencem pessoas como nós. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso de desprezo, um gesto de escárnio mais humilhante que qualquer insulto. Aquele olhar, aquela humilhação final foi a gota de água. A injustiça, a dor no rosto de sua mãe, tudo se fundiu em uma única emoção:
uma fúria fria, límpida e determinada. Ela não podia desistir. Não ali, não daquele jeito. O medo evaporou, substituído por uma clareza de propósito. Com um movimento rápido, ela se inclinou e sussurrou algo urgente no ouvido de seu advogado. Dr. Almeida a olhou com surpresa, seus olhos se arregalando. Uma centelha de esperança reacendeu em seu rosto. Ele se levantou, a postura subitamente ais ereta. Meritíssimo, a requerente gostaria de fazer uma declaração pessoal e apresentar uma última prova, uma prova que irá refutar tudo o que foi dito aqui. Algo estava prestes a romper. O juiz, visivelmente irritado, franziu a testa. Dr. Moraes saltou de sua cadeira, o rosto vermelho de fúria. Objeção, meritíssimo. Que circo é este? Elas já tiveram sua chance e não apresentaram nada. Isso é um desrespeito. Mas o juiz, talvez por um pingo de curiosidade, ergueu a mão. A objeção foi negada. A corte ouvirá a senhorita Moraes. Aproxime-se. Com as pernas tremendo, mas a coluna ereta, Isabela caminhou até a frente do tribunal. Seu foco estava no juiz. Meritíssimo, eu não tenho uma montanha de documentos forjados ou testemunhas compradas, começou ela, a voz surpreendentemente firme. Eu tenho apenas a verdade. E a verdade, meritíssimo, está bem aqui. Ela abriu a pequena bolsa que carregava e, com um gesto deliberado, retirou um objeto que brilhou intensamente sob as luzes frias, capturando a atenção de todos. A defesa alega que Alejandro é o único herdeiro. Mas isso é uma mentira. E a prova final é este delicado asterisco por o colar poro de prata e esmeralda. O impacto foi imediato e devastador. A menção do objeto teve um efeito imediato. Sofia Santa Cruz ficou pálida como um fantasma, a mão voando para a boca para abafar um arquejo de pavor. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu na fachada de Alejandro. Seus olhos se arregalaram em choque. Isabela segurou a joia para que todos pudessem ver, a pequena esmeralda brilhando como um olho de esperança e acusação. Alejandro Santa Cruz me deu este objeto no início do nosso relacionamento, disse Isabela a pausa carregada de amargura. Ele me disse que pertenceu à sua mãe, Lídia. Mas ele mentiu. Ela deixou a acusação pairar no ar. Eu investiguei. E descobri que esta joia foi uma encomenda especial, feita pelo patriarca Santa Cruz, a um joalheiro exclusivo há quase 60 anos. Mas não foi para Lídia, sua esposa. Um murmúrio chocado percorreu a galeria. Como ela ousa, pensou Sofia, o pânico subindo por sua garganta. Isabela continuou, a voz ganhando força. Foi um presente para seu primeiro e verdadeiro amor, uma jovem humilde chamada Lúcia. Minha avó. A mãe de minha mãe. Esta história de amor proibido resultou em uma gravidez, continuou Isabela, sua voz agora preenchendo cada canto do tribunal. Mas a família Santa Cruz considerou a união uma vergonha. Eles separaram Lúcia, à força do patriarca, e a mandaram para longe. Mas antes de ser levada, ele lhe deu esta joia como uma promessa solene de que um dia ele reconheceria sua filha e a traria de volta. Isso é um absurdo. Uma novela barata. Onde estão as provas concretas disso? Gritou Dr. Moraes, perdendo a compostura, o desespero transparecendo. Isabela olhou diretamente para ele. As provas, doutor, foram sistematicamente destruídas por Sofia Santa Cruz e pelo Dr. Vargas. Mas eles cometeram um erro fatal. Não conseguiram destruir tudo. Ela se virou para seu advogado, que se aproximou com uma pasta. Aqui, meritíssimo, está a página do diário pessoal do patriarca Santa Cruz. Sofia pensou que a havia queimado, mas esta página foi salva por um antigo funcionário. Nesta página, ele escreve com detalhes exatos o design desta joia e a nomeia como a herança de minha primogênita, minha pequena Helena. O queixo do juiz caiu. Ele pegou a folha de papel amarelada e a joia, comparando a descrição com o objeto. A caligrafia elegante, a descrição precisa do corte da esmeralda, o entrelaçado da prata com as iniciais IS quase invisíveis, eram idênticos. A prova era irrefutável. O silêncio no tribunal era agora absoluto, denso com a magnitude da revelação. A mentira, tão cuidadosamente construída, começou a desmoronar.
O castelo de cartas do Santa Cruz estava sendo derrubado por uma única folha de papel e uma joia esquecida. A expressão de Dr. Moraes era de puro choque. Alejandro parecia ter envelhecido 10 anos, a realidade de sua vida ser uma fraude o atingindo com força. Sofia apenas tremia violentamente, os olhos fixos na joia como se fosse uma serpente venenosa. O jogo havia virado de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. Eu consegui, pensou Isabela, S.E.Z., sentindo uma onda de alívio e justiça percorrer seu corpo, mas a batalha ainda não estava vencida. O golpe final, no entanto, ainda estava por vir. E não é tudo, meritíssimo, disse Dr. Almeida, a voz agora firme e poderosa. Aqui estão os registros originais do hospital, que conseguimos recuperar dos arquivos mortos. Eles mostram que no exato dia do nascimento de Helena, houve uma troca de prontuários. A criança foi registrada como natimorta, uma tragédia conveniente, mas na verdade foi entregue para um esquema de adoção ilegal. Tudo foi orquestrado pelo Dr. Vargas, agindo sob as ordens diretas da família Santa Cruz. Dr. Vargas, ainda no banco das testemunhas, ficou branco como a cal, o sangue sumindo de seu rosto. O suor brotou em sua testa, e ele começou a tremer incontrolavelmente. A verdade o atingiu como um trem desgovernado. O juiz se virou para ele, os olhos estreitos e cheios de fúria. Dr. Vargas, o senhor ainda está sob juramento. O que tem a dizer sobre estas acusações? Gravíssimas. O médico olhou para Sofia em um apelo silencioso, mas ela se recusou a encará-lo. Ele gaguejou, mas as palavras não saíam. O castelo de mentiras havia desabado sobre ele. O som do martelo do juiz batendo na madeira foi como um tiro. A voz do magistrado era um trovão de indignação. Esta corte não tolerará tal nível de engano. Esta corte entrará em recesso, mas antes disso eu ordeno a detenção imediata de Sofia Santa Cruz, Alejandro Santa Cruz e Ramiro Vargas por perjúrio, fraude processual e conspiração. A sala explodiu em caos. Flashes de câmeras pipocavam por toda parte, repórteres gritavam, e oficiais de justiça se moviam rapidamente. Sofia soltou um grito agudo quando os policiais se aproximaram, toda a sua dignidade evaporando em pânico. Alejandro permaneceu paralisado, o rosto uma tela em branco de choque. Em meio ao pandemônio, Isabela correu para sua mãe. As duas se abraçaram com uma força desesperada, e as lágrimas finalmente fluíram, lágrimas de alívio, de dor, pelos anos perdidos, e de uma justiça que parecia impossível, mas que finalmente havia chegado. O peso de décadas de mentiras foi levantado de seus ombros naquele abraço redentor. Elas tinham vencido. Se esta história te tocou el corazón, comparte para que llegue a más personas. Enquanto os oficiais levavam uma Sofia aos prantos e um Alejandro catatônico para fora do tribunal, Isabela e Helena permaneceram abraçadas, um porto seguro no meio da tempestade de câmeras e perguntas. A vitória tinha um gosto agridoce, uma mistura de exultação e profunda tristeza. Era justiça, mas também era a confirmação brutal de uma vida inteira de sofrimento que poderia ter sido evitada. Acabou, mamãe. Finalmente acabou, sussurrou Isabela, a voz embargada, o rosto enterrado no ombro de Helena. Sua mãe acariciou seus cabelos, os olhos brilhando com orgulho, amor e a dor das memórias. Você conseguiu, meu amor. Você não me devolveu apenas a minha história, você me devolveu a minha dignidade. Você é a minha maior fortuna, Isabela, sempre foi. As palavras de Helena curaram feridas em Isabela que ela nem sabia que existiam. Todo o sacrifício, toda a humilhação, todo o medo, tudo valeu a pena por aquele instante. Dr. Almeida se aproximou, o rosto iluminado por um sorriso cansado. Parabéns, vocês duas foram incrivelmente corajosas. Hoje, a justiça foi verdadeiramente feita. O barulho da multidão de repórteres do lado de fora do fórum era ensurdecedor. Quando Isabela e Helena finalmente saíram, foram recebidas por uma parede de microfones, câmeras e flashes cegantes. Pela primeira vez, Isabela não se sentiu intimidada. Ela se sentia forte, ancorada pela verdade e pelo amor de sua mãe. Com a cabeça erguida, ela se dirigiu à imprensa, a voz clara e firme. Hoje, a verdade de uma mulher que foi silenciada por 60 anos finalmente veio à luz. Esta não é apenas a nossa vitória.
É uma vitória para todos aqueles que já foram oprimidos, enganados e tiveram suas vozes roubadas pelos poderosos. Suas palavras, transmitidas ao vivo para todo o país, transformaram sua história em um poderoso símbolo de esperança. A imagem da jovem humilde que, com coragem e amor, derrubou uma das famílias mais poderosas do Brasil se tornou uma inspiração instantânea. A história de Helena e Isabela não era mais sobre herança, era sobre a força inabalável do amor de uma filha e aí, inevitabilidade da verdade. "O que será de nós agora, minha filha?" perguntou Helena, a voz um sussurro frágil, enquanto o carro as levava para longe do caos. A pergunta pairava no ar, cheia de incertezas, mas também de infinitas possibilidades. O futuro, que antes parecia um caminho estreito e escuro, agora se abria como um campo vasto e ensolarado. "Agora, mamãe, a senhora vai ter o melhor tratamento médico que o dinheiro pode pagar", disse Isabela, sorrindo em meio às lágrimas. "A senhora vai ficar forte e saudável. E nós vamos construir uma nova vida, uma vida baseada na verdade e no amor, não em segredos e mentiras, uma vida de paz." Pela primeira vez em muito tempo, Helena riu, uma risada genuína e cheia de vida que encheu o carro de uma alegria contagiante. "Eu mal posso esperar para começar", disse ela, os olhos brilhando com uma nova luz. A jornada tinha sido longa e dolorosa, mas elas finalmente haviam chegado ao seu destino. E o que as esperava era um novo começo, um capítulo, que elas mesmas escreveriam, juntas, finalmente livres. "Eu nunca imaginei que um dia sentiria pena deles", pensou Isabela, a imagem do rosto quebrado de Alejandro gravada em sua mente. Aquele homem que a usou e a humilhou no final era apenas uma casca vazia, um produto da ganância de sua família. Ele não tinha amor verdadeiro, não tinha uma identidade própria, não tinha nada que realmente importasse. Possuía todo o dinheiro do mundo, mas era a pessoa mais pobre que ela já conhecera. Em contraste, ela e sua mãe, que haviam lutado com tão pouco, eram as pessoas mais ricas do mundo naquele momento. Tinham uma outra, tinham a verdade e tinham um futuro. E essa riqueza era mais valiosa do que qualquer império. A justiça, ela percebeu, não era apenas sobre punir os culpados. Era sobre restaurar o que havia sido quebrado, sobre curar as feridas da alma e permitir que a bondade e a verdade florescessem novamente onde o mal havia tentado criar raízes. Aquele dia no tribunal não foi apenas o fim de uma batalha legal. Foi o fim de um ciclo de dor que atravessou gerações, uma corrente de sofrimento finalmente quebrada. Foi a libertação não apenas de Helena, mas do espírito de sua mãe, Lúcia, e do próprio patriarca Santa Cruz, cujo último desejo fora cumprido pela neta que ele nunca conheceu. A justiça, por vezes tardia, não falhou. Isabela olhou pela janela do carro, vendo a cidade passar. Tudo parecia diferente, mais brilhante. Ela se sentia diferente. A jovem ingênua que aceitara fingir ser namorada de um milionário por desespero, havia morrido para sempre. Em seu lugar, nasceu uma mulher forte, corajosa e inabalável, uma mulher que aprendeu da maneira mais difícil que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas da coragem de lutar pela verdade, não importando o quão poderoso seja o adversário. E essa era uma lição que ela carregaria para sempre. Helena pegou a mão da filha e a apertou com uma firmeza que há muito não tinha. Sua avó ficaria tão orgulhosa de ver você, disse ela, a voz embargada. Eu sei que ela está, mamãe. Eu sei que ela está nos olhando agora, e finalmente pode descansar em paz, respondeu Isabela, sentindo uma paz profunda se instalar em sua alma. A herança que haviam conquistado não era apenas de bens materiais. Era uma herança de identidade, de história e de um amor que sobreviveu a tudo, ao tempo, à distância, à maldade. Era um legado que o dinheiro não podia comprar e que o tempo jamais poderia apagar. O caminho à frente ainda teria seus desafios, mas elas o enfrentariam juntas, como sempre fizeram, com a certeza de que, enquanto tivessem uma a outra, seriam invencíveis. A justiça havia sido servida, e para a dinastia Santa Cruz, o império de mentiras havia finalmente chegado ao seu fim. O processo judicial que se seguiu foi longo e acompanhado de perto pela mídia, mas o resultado final nunca esteve em dúvida. Com as provas irrefutáveis, Sofia e Alejandro foram condenados a longas penas de prisão. O Império Santa Cruz, construído sobre uma base podre,
foi legalmente transferido para sua única e verdadeira herdeira, Helena, agora reconhecida como Helena Santa Cruz. A notícia chocou a alta sociedade, servindo como um conto moral sombrio sobre a arrogância e a ganância. O nome Santa Cruz, antes sinônimo de poder e respeito, tornou-se da noite para o dia uma marca de vergonha e escândalo. A justiça, no final, não apenas puniu os culpados, mas também reescreveu a história, colocando a verdade em seu devido lugar para que todos vissem. O legado de mentiras havia sido apagado para sempre, dando lugar a um novo começo para uma família renascida das cinzas da injustiça. A primeira coisa que Helena fez com sua nova fortuna não foi comprar uma mansão extravagante, mas garantir que sua saúde, tão negligenciada, fosse restaurada. Ela foi submetida a um transplante de rim, um procedimento que antes era um sonho impossível, e sua recuperação foi notável. A vitalidade voltou ao seu rosto, a força ao seu corpo, a luz aos seus olhos. A mulher frágil deu lugar a uma mulher vibrante e cheia de vida, ansiosa por aproveitar cada segundo da segunda chance que lhe fora concedida. Eu sinto que nasci de novo, minha filha, dizia ela a Isabela com um sorriso que iluminava o cômodo, e tudo graças a você. Ver a mãe saudável, feliz e livre da sombra da doença era a maior recompensa que Isabela poderia ter imaginado, uma riqueza muito maior do que qualquer conta bancária poderia conter. A felicidade de Helena era o verdadeiro tesouro que ela havia buscado o tempo todo. Com a poeira da batalha legal assentada, a primeira decisão de Helena como a legítima Santa Cruz não foi uma de posse, mas de purificação. Ela se recusou a morar na mansão que fora uma fortaleza de mentiras. Em vez disso, ela e Isabela supervisionaram uma transformação radical do lugar. As cortinas pesadas de veludo foram arrancadas, os móveis escuros e imponentes foram substituídos por peças claras e acolhedoras. Os retratos carrancudos dos antepassados foram retirados, abrindo espaço para obras de artistas locais, cheias de cor. Esta casa não será mais um túmulo de segredos, minha filha, disse Helena, a voz firme e cheia de um novo propósito, enquanto observava a luz do sol inundar o grande salão. Ela será um farol de esperança. Um lugar onde a dor é transformada em cura. A mansão, antes um símbolo de poder corrupto, estava sendo renascida, preparada para sua nova e nobre missão de ajudar os outros. A transformação culminou na inauguração da Fundação Lúcia Moraes Santa Cruz, um nome que honrava a memória da mulher cujo amor e sofrimento deram início a tudo. O propósito da fundação era fornecer apoio financeiro integral para famílias de baixa renda que lutavam contra doenças crônicas, pagando por tratamentos, medicamentos e transplantes. Isabela, recusando uma vida de luxo ocioso, assumiu a diretoria executiva, mergulhando no trabalho com a mesma paixão que a guiara em sua busca pela verdade. Ela passava os dias em hospitais públicos, conversando com famílias, ouvindo suas histórias. Cada vida que tocamos, cada tratamento que financiamos, é uma vitória contra o mundo que os Santa Cruz representavam, pensou ela. É a prova de que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compartilhar. A fundação rapidamente se tornou um pilar na comunidade, um testemunho vivo de que a justiça pode e deve gerar frutos de compaixão. A joia de esmeralda, aquele objeto que fora ao mesmo tempo um símbolo de engano e uma chave para a verdade, recebeu um destino especial. Em vez de ser vendida ou guardada, foi colocada em uma pequena redoma de cristal no saguão de entrada da fundação. Sob a redoma, uma placa de latão simples, continha uma inscrição que Isabela escreveu pessoalmente. Que esta joia sirva como um lembrete eterno de que a verdade, mesmo quando enterrada, sempre encontrará um caminho para a luz. E que o amor de uma mãe é a força mais poderosa do universo. O objeto não era mais um adorno de luxo, mas uma relíquia, um artefato de uma história de resiliência. As pessoas que visitavam a fundação, as famílias que recebiam ajuda, muitas vezes paravam para olhá-la. Elas viam não apenas uma pedra preciosa, mas um símbolo de sua própria luta, um farol de esperança que lhes dizia que a mudança era possível. Helena, com a saúde completamente restaurada, encontrou uma nova alegria de viver. Ela não se tornou uma dama da alta sociedade. Em vez disso, redescobriu prazeres simples que a doença lhe roubara. Passava as manhãs cuidando do novo jardim da fundação,
um espaço que ela mesma projetou e batizou de Jardim da Memória de Lúcia. À tarde, ela se voluntariava na ala infantil do hospital que a fundação apoiava, lendo histórias para as crianças, sua voz suave um bálsamo para as pequenas almas. Eu passei tantos anos recebendo cuidados, sentindo-me um fardo, disse ela a Isabela um dia, com os olhos marejados de emoção. Agora, poder cuidar, poder dar um pouco de conforto a quem precisa, é o maior presente que a vida poderia me dar. É como se eu estivesse finalmente vivendo de verdade. A mulher que sobrevivera a uma vida de mentiras, agora se dedicava a espalhar a verdade da compaixão. Isabela também encontrou seu próprio caminho para a cura emocional. Ela perdoou Alejandro, não por ele merecer, mas porque se recusava a carregar o peso do ódio. Ela o via não mais como um monstro, mas como uma figura trágica, um homem que nasceu em uma teia de mentiras e nunca teve a coragem de buscar sua própria verdade. Seu verdadeiro amor não veio na forma de um romance, mas na forma de seu propósito. Seu trabalho na fundação era sua paixão. Ela se tornou uma defensora incansável da saúde pública, usando sua plataforma para lutar por mudanças no sistema. Eu não preciso de um príncipe para me salvar, pensou um dia, sorrindo para si mesma. Eu descobri que a heroína da minha história sempre fui eu mesma. Sua força não vinha mais do desespero, mas da convicção, e essa era uma transformação que a tornava verdadeiramente invencível. Em uma tarde ensolarada, Isabela e Helena visitaram o cemitério onde Lúcia estava enterrada. O túmulo antigo e negligenciado agora ostentava uma lápide de mármore branco e simples. Lúcia Moraes, mãe amada, cujo amor floresceu contra todas as probabilidades e cujo espírito finalmente encontrou a paz, dizia a inscrição. Elas depositaram um buquê de lírios brancos e permaneceram em silêncio por um longo tempo, de mãos dadas, sentindo a conexão profunda que as unia através das gerações. Não havia tristeza, apenas uma sensação de paz, de um ciclo que finalmente se fechava. Obrigada, vovó, sussurrou Isabela para o vento. Obrigada por sua força. Nós prometemos honrar sua memória todos os dias. Naquele momento, sob o céu azul, elas não eram apenas mãe e filha. Eram o elo final de uma corrente de mulheres fortes, unidas por um amor que nem a morte nem a maldade puderam destruir. A notícia do destino do Santa Cruz se espalhou como fogo. Alejandro, condenado a uma longa pena, definhava na mea fanatis brisão, seu poder reduzido a uma memória amarga. Relatos diziam que ele passava os dias em silêncio, um homem quebrado. Sofia, em uma cela separada, envelheceu décadas em poucos meses, a arrogância substituída por um desespero vazio. O império que eles tanto se esforçaram para roubar havia se tornado um legado de compaixão nas mãos das mulheres que eles tentaram destruir. A ironia era brutal e poética. A justiça não fora apenas punitiva, mas transformadora. O dinheiro, que nas mãos deles era uma arma, nas mãos de Helena e Isabela se tornou uma ferramenta para curar. A história deles se tornou um lembrete de que o caráter não é medido pela riqueza, mas pelo bem que se faz com ela. O bairro da Paz também não foi esquecido. Isabela e Helena, em parceria com a prefeitura, financiaram a construção de uma nova e moderna clínica comunitária no coração do bairro, oferecendo cuidados médicos de qualidade e gratuitos. A clínica foi batizada de Centro de Saúde Helena Santa Cruz. No dia da inauguração, os antigos vizinhos as receberam com aplausos e abraços. Você nunca esqueceu de onde veio, menina? Disse uma senhora idosa, segurando as mãos de Isabela. Isso mostra o tamanho do seu coração. Isabela sorriu, sentindo as lágrimas de gratidão. Este lugar me ensinou tudo sobre força e comunidade, respondeu ela. Eu nunca poderia esquecer. Esta é a minha verdadeira casa. Voltar não como uma fugitiva da pobreza, mas como uma agente de mudança, era a prova final de sua vitória, uma vitória que ela fazia questão de compartilhar. A antiga vida de Isabela, a de uma garçonete invisível, parecia pertencer a outra pessoa. No entanto, ela nunca perdeu a humildade que suas dificuldades lhe ensinaram. Continuava a encontrar alegria nas coisas simples, um passeio no parque com sua mãe, uma xícara de café, o sorriso de uma criança que a fundação ajudou. Ela se tornou a prova viva de que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas nas ações.
Sua história inspirou artigos e um livro best-seller. Mas ela sempre desviava os holofotes, insistindo que a verdadeira heroína era sua mãe. Eu apenas tive sorte de ter uma plataforma para contar nossa história, dizia ela. Mas a força que eu mostrei é a força que existe em milhões de mulheres. Espero que nossa história as inspire a nunca desistirem de lutar pela verdade e pela dignidade. Dr. Almeida, o advogado que acreditou nelas, tornou-se um amigo querido e membro do conselho da fundação. Em um jantar para celebrar o 2º aniversário da organização, ele ergueu sua taça. A Helena e a Isabela, disse ele, a voz embargada de admiração. 2 mulheres que me lembraram por que eu me tornei advogado. Elas me ensinaram que mesmo quando o sistema parece quebrado, a coragem de uma única pessoa que se recusa a ser silenciada pode mover montanhas. Suas palavras ecoaram o sentimento de todos. A jornada delas não era apenas um drama familiar. Era uma epopeia moderna sobre a luta de Davi contra Golias, um testemunho do poder da resiliência humana. Elas não apenas recuperaram uma herança, elas redefiniram o que significava ser uma Santa Cruz, transformando um nome manchado pela ganância em um símbolo de esperança. 7 anos se passaram, um piscar de olhos cheio de cura e propósito. O cenário era o jardim da fundação, exuberante e maduro, sob um céu de fim de tarde. Uma festa animada celebrava o 65º aniversário de Helena. Ela não parecia ter envelhecido, na verdade parecia mais jovem e vibrante do que nunca. Com a saúde de ferro, ela ria alto, cercada por amigos, funcionários e famílias cujas vidas haviam sido transformadas. Dançava com as crianças, contava piadas e irradiava uma alegria de viver que era a prova mais poderosa de sua vitória. Isabela a observava de longe, o coração transbordando de amor e orgulho. A imagem de sua mãe, frágil e doente em um sofá velho, era agora uma memória distante, um fantasma de um passado que fora completamente redimido. Aquela mulher forte e feliz era o seu maior troféu. Isabela, agora com quase 30 anos, era uma líder respeitada. A Fundação Lúcia Moraes Santa Cruz havia se tornado uma das organizações sem fins lucrativos mais eficazes do país, tendo impactado diretamente a vida de mais de 500 famílias. Ela olhou ao redor, para os rostos sorridentes, para a vida que florescia naquele jardim plantado sobre as cinzas de um passado de dor, e sentiu uma profunda sensação de paz. Sua jornada havia sido uma odisseia através da escuridão, mas ela emergiu do outro lado não apenas intacta, mas forjada em algo mais forte. Ela aprendeu a lição mais importante de todas, uma verdade que se tornou o lema de sua vida. A mensagem moral de sua história era clara. A verdade, não importa quão fundo seja enterrada, sempre encontrará seu caminho para a luz, e a dignidade de uma pessoa é um tesouro que jamais poderá ser comprado ou silenciado com todo o dinheiro do mundo.